Salve, salve pessoal, Ico Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pós-jogo, Barcelona 4, Atlético de Bilbao 0, um banho tático no Camp Nou, a gente vai falar muito sobre o que Xavi fez hoje, uma partida sensacional, jornais da Espanha, uma semana atrás falando que Xavi não tinha ideia de tática e o Barcelona chega e faz essa exibição hoje aí, foi um absurdo o jogo que o Barcelona fez hoje, mas antes de a gente entrar em mais detalhes do vídeo, cadê o pessoal, Giovanni, da escalação e dos gols, os cravadores? Fala pessoal, Giovanni falando. Hoje a gente tem que destacar muito a tática do Barça. Funcionou muito bem. E aí, quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Infelizmente ninguém acertou o placar, a escalação era difícil. Mas vamos embora. Não, Giovanni, peraí, antes de você puxar a intro, só uma coisinha que fica engasgado toda hora que eu vejo o pessoal narrando o jogo do Barcelona. Rapaz, a mídia continua batendo na tecla que o Barcelona está numa crise. Barcelona tá terrível, que o Barcelona, hoje na transmissão, o Rafael Marques, comentarista lá com o Rogério Voga, que eu repito, gosto muito da narração do Rogério Voga, mas toda fala que vai falar do Barcelona é que é uma crise. Ah, o Barcelona tinha que estar melhor, que o Barcelona investiu muito, o Barcelona vendeu ativos do próprio clube. Ah, o Barcelona já está vendo o Real Madrid abrir frente no Campeonato Espanhol. 3 pontos de diferença. Beleza, na Champions League a gente sabe o que aconteceu, não queremos mais entrar em detalhe de arbitragem, a gente faltou competência para vencer no Camp Nou, mas é incrível como em vez de falar as coisas importantes que está acontecendo na partida, é falando que está em crise, é falando que está mal, quando um cara entra no lugar de outro, Rafinha está no banco, estranho que Rafinha não joga. Hoje até na hora que Gavi machucou, o comentarista criticou a substituição que entrou Kessié, que foi uma substituição muito conservadora de Xavi. Vocês aqui no canal mostrou pra gente que Kessié, que a gente às vezes não acompanhava tão igual algumas pessoas aqui do canal, que Kessié jogou a temporada passada no Milan quase que de segundo atacante, jogando nas costas do atacante no 4-2-3-1. Aí o cara chega e fala que Kessié foi uma substituição conservadora de Xavi. Fala de Valverde, ex-treinador do Barcelona, que Valverde, quando saiu do Barcelona, o Barcelona era líder, que foi uma decisão mais política. Não foi decisão política, não. A saída de Valverde do Barcelona foi porque o trabalho dele, a forma de trabalho estava sendo contestada. Abidal era diretor, que até pediu demissão depois, estava vendo o treinamento, não estava gostando do que estava vendo no dia a dia, as regalias, as folgas, a forma de trabalhar. Então, assim, tanto que parte do elenco, e é a parte que aquece mal e porcamente para entrar em campo, é a parte que está problematizando, na hora de sair, mandou o Twitterzinho lá, muito obrigado por nos deixar Presidente Piquet, e tudo mais. Sobre o que você falou de ativos do clube, a gente tem que deixar bem claro uma coisa. As palancas financeiras que o Barcelona ativou não são iguais aqui no Brasil, que a gente vende direito de imagem, 100% do direito de imagem dos anos futuros. Tal, não. Nós vendemos uma parte de um negócio. É como se uma empresa normal tivesse feito um IPO na Bolsa de Valores. Vende uma parte das ações, capta um valor e passa a ter sócios. É só isso. O Barcelona não está devendo a ninguém. O Barcelona não pegou um empréstimo com o banco. A gente tem que deixar isso bem claro. Devendo que todo time deve, todo time tem dívida. Sim. O próprio Real Madrid ativou a palancas financeiras. Não sai em lugar nenhum. Ninguém fala nada. Então aqui, a gente tá cansado de ficar ouvindo essas historinhas. A gente tá cansado de ser detonado. E aqui a gente vai falar do Barça. Antes da gente começar, curte aí o vídeo. O jogo foi muito bom hoje, muito bom. E a gente tem muita coisa para falar. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho e roda a vinheta. Barcelona que ganhou de 4-0, pessoal. Gols de Dembélé, Sérgio Roberto, Lewandowski e Ferran Torres. E um time que, desde que saiu a escalação, eu fiquei conversando com o Giovanni antes de começar a partida, a gente não sabia como o time ia se postar em campo. E quando começou, a gente viu uma novidade e, assim, foi muito eficiente hoje o que Xavi planejou. Vou dar uma passadinha na escalação para vocês, para depois a gente entrar em mais detalhe do que Xavi pensou taticamente nessa partida. Barcelona foi a campo com Ter Stegen, Sérgio Roberto, Koundé, Eric Garcia, Baldé,
Pedri, Busquets, De Jong, Dembélé, Gavi e Lewandowski. A gente ficou perdido, não foi, Giovanni? A gente falou, rapaz, como é que vai ser isso daí, hein? Eu mesmo não gostei da escalação quando eu vi. Porque, para mim, o time ia jogar com 4-4-2 meio que normal. E na minha cabeça, Dembélé como um segundo homem de ataque não funcionaria de jeito nenhum. Então, em hipótese alguma, eu queria Lewandowski e Dembélé no ataque. Para mim, para jogar assim, a primeira opção seria Fati e a segunda opção seria Ferran. Sim. Então eu já comecei não a criticar, mas eu falei com o Fagundes, eu falei, cara, não gostei, eu quero ver como é que esse time vai funcionar, mas o Dembélé como nas costas do atacante flutuando pelo meio, para mim não existe. Só que o time jogou de uma forma totalmente diferente. Dembélé jogou como um ponta mesmo, como um ponta direita, dando muita amplitude. O meio-campo foi com 2 pivotes, com De Jong e Sérgio Busquets. Pedri jogou mais como um meia-direita, mas com liberdade de flutuação. E o Gavi jogou, ora como ponta, ora como atacante, ora como meia, ora fazendo recomposição. Então, assim, o time jogou muito fluido, muito diferente. Sim, e é assim, quando a gente vai pegar essa bagunça organizada tática, a gente imagina um time num 4-2-3-1, né, como o Giovanni falou, com Busquets e De Jong ali de volante. E assim, a leitura que a gente tira dessa partida é que Xavi fez uma leitura que o Atlético de Bilbao ia fazer uma pressão alta muito forte no nosso volante. Ele resolveu colocar outro meio-campo de apoio a Busquets e funcionou de uma forma tão brilhante o 4-2-3-1 do Barcelona que toda hora o time fazia a mesma ação repetida e o Atlético Bilbao não sabia o que fazer. O time saía da pressão para encontrar um Dembélé sozinho, ou em 1 para 1. Saía da pressão e isso foi se repetindo. Quando o Atlético de Bilbao foi entender o que estava acontecendo, a partida já tinha acabado. 2-0. Já estava 2-0. Hoje foi, para mim, a melhor partida de tática que eu vi Xavi no comando do Barcelona organizar e eu ver executada dentro de campo. A lição tática que Xavi deu em Valverde hoje foi uma coisa absurda. Foi surreal. Hoje deu muito certo. A gente demorou um pouquinho para entender o que o time estava fazendo em campo. Isso. Só que o Dembélé pegou tanto espaço que o Atlético Bilbao não tinha mais como se defender. Sim. Criava uma indecisão. A subida do Dembélé no 1 contra 1, Sérgio Roberto apoiando com liberdade de apoio e o Lewandowski entrando. O Lewandowski se posicionava um pouco mais pela esquerda e entrava atacando a área. Então, ele pegava um zagueiro só, porque o segundo zagueiro tinha que sair no Dembélé quando o Dembélé acertava o drible no lateral esquerdo, no Bertis. Então, o time todo tinha espaço. O time todo tinha espaço. Não foi absurdo. Vocês viram na tela aí o mapa de calor da dupla de volante do Barcelona e até o mapa de calor de Pedri, que jogou ali não de ponta esquerda, jogou de meia direita para dar mais uma sustentação na saída de bola. Meia esquerda, para dar mais uma sustentação na saída de bola. E assim, o Atlético de Bilbao colocava 5, 6 jogadores na frente para fazer a pressão e parecia que tinha um. A qualidade do time do Barcelona para sair jogando de trás com a superioridade ali foi absurda e aconteceu o que Xavi vem falando nas coletivas. O time precisa melhorar porque Dembélé precisa pegar mais situações de 1 para 1, mais situações onde ele pode causar dano. E um Dembélé que ainda erra muito em algumas tomadas de decisões, chega no jogo hoje e, segundo os sites de análise, faz a partida perfeita com 10. 1 gol e 3 assistências de Dembélé. Assim, fora as bolas de desmarcação. Sim. Que ele colocou o Ferran e o goleiro defendeu, ele colocou o Kessié e o Kessié não conseguiu chutar. Então, assim, ele fez uma jogada, ele fez um jogo perfeito. E a gente tem que falar uma coisa aqui. Além disso tudo que a gente já falou da questão tática, o Pedri jogou como um meia direita, um meia esquerda ali, para dar um pouco de sustentação ao meio campo, para dar um pouco mais de controle, e ele teve um papel importantíssimo na subida do Baldé. Sim. Porque ele recebia a bola, independente do jeito que a bola viesse, ele domina, ele roda, levanta a cabeça, segura, é o tempo que o Dembélé precisa para sair da defesa e chegar no meio campo no ataque. Aí ele colocava o Dembélé.
colocava o Baldé para receber a bola. Sim. Então o time tinha saída com o Dembélé, que estava espetado como um ponta, tinha o Sérgio Roberto, que subia com liberdade por causa do Koundé, que dá muita tranquilidade defensiva, e tinha o Pedro, que segurava a bola até o Baldé conseguir sair. E o Baldé que, nossa senhora, cara, o Baldé, a partida de hoje foi absurda. Foi absurda. Vocês estão vendo os números na tela da partida, o Barcelona com 10 remates contra 5 do Bilbao, 66% de posse de bola. Você fala, o Barcelona rematou pouco. Rematou pouco, mas rematou com muita qualidade em situações que é para ser gol. E se o Barcelona não é aquele time com tanto preciosismo de errar um último passe, de um jogador errar um domínio, de uma ajustadinha... De quebrar a primeira linha de marcação do Atlético Bilbao e tocar para trás. Hoje teria sido um escândalo, escândalo no Camp Nou, coisa de 7-8, porque... Valverde e o Atlético Bilbao simplesmente não sabiam o que fazer ao ponto de ter que apelar para a pancadaria, ao ponto de ter que apelar para o pontapé. Gavi mesmo recebeu uma, Lewandowski recebeu mais umas duas e não tinha o que fazer. Ferran tomou uma joelhada caindo, cara. Lá Neymar, o Ferran tomou joelhada. Ferran tomou uma joelhada caindo. O cara não fez de maldade, mas ele podia ter evitado. Sim. O Ferran tá escorregando, caindo, ele vem por trás e pá, vai. Entendeu? Não tentou tirar. Eu não tô falando que ele fez para machucar, mas ele não tentou tirar. O Gavi saiu machucado ainda no primeiro tempo. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente não tem informações ainda do alcance da lesão, tanto de Gavi quanto a azarada lesão de Sérgio Roberto, que pareceu que o ombro deslocou ali, dando aquele carrinho. A gente não tem informação ainda. Se a gente souber, quando a gente estiver fazendo o vídeo, a gente coloca no comentário fixado. Mas eu mesmo... Conversei muito com o Giovanni quando saiu a escalação. Eu fiquei impressionado com a visão que Xavi teve dessa partida e como o time do Barcelona funcionou. Um time... Eu vi até no Twitter, viu, Giovanni? O povo falando assim, rapaz, quem imaginaria que 30 minutos, 40 minutos o Barcelona ia estar ganhando de 3-0, 4-0 Atlético de Bilbao. A gente falava assim, a gente não imaginaria mesmo não, mas uma parte da gente também não imaginar isso é o que a mídia fica falando do time da gente de 3 em 3 dias, não, de minuto a minuto. Tá na crise, tá mal, era para estar entregando bem mais do que tá entregando. Aí a gente também fica achando que tá tudo ruim. Hoje o Xavi foi tão bem que essa partida tiveram vários pontos importantes. Foi o Dembélé no 1 contra 1, coisa que a gente precisa acionar mais vezes ele no 1 contra 1. Ele erra muito, ele errou muito no jogo de hoje. Sim. Só que ele tenta muito, e quando ele acerta, é muito bem feito. Sim. O Baldé, uma partida espetacular, com liberdade para se movimentar, fazendo boas coberturas, o Pedro e a dupla de volante. Detalhe, o Busquets... A dupla de volante teve momentos, um negócio que me chamou muita atenção para a gente perceber a crescente de Dembélé, de De Jong de volante. Tinha hora que o Barcelona ia fazer a saída, o pessoal tá vendo imagem na tela, e De Jong que entrava entre os dois zagueiros e Busquets ficava na frente para fazer as paredes. Quando é que a gente ia imaginar isso, que Busquets ia deixar a posição para De Jong fazer a jogada de frente, entendeu? Você vê como o De Jong está crescendo ali. E principalmente o Busquets, que era o alvo do Atlético Bilbao. Exato. A marcação cerrada era nele. Sim. Então quando ele sai da posição dele de número 1 na saída de bola e vira um cara só para fazer a parede e acionar tanto o Pedro quanto o De Jong, e às vezes até encontrar ele mesmo, o Dembélé, se ele conseguisse virar, sim, fazia com que o time do Atlético Bilbao fizesse a pressão e ficasse. Sim. Porque o time quebrava no meio. Iam 5 jogadores fazer a pressão. Quando o Busquets tocava rápido, recebia, virava a jogada, os 5 já ficavam. Exato. Acabou. Exatamente. E Acabou. A gente vê a forma que a gente fala direto para vocês, como o time tem que funcionar, que os desempenhos dos jogadores, quando o time está redondo, o desempenho do jogador se potencializa. Não é o time em crise e o jogador tem que resolver. A partida que Sérgio Roberto fez hoje, fazendo sobreposição com Dembélé, cobertura, correndo, fazendo gol, uma coisa absurda. Então a gente vê como o time hoje funcionou de uma forma bem. Os números de Sérgio Roberto estão aí na tela, vocês estão vendo. Tomara que a lesão dele não tenha sido nada grave, mas como as coisas funcionam, e é isso. Ferran Torres entrou no segundo tempo no lugar de Lewandowski, Ansu Fati entrou e com mais preciosismo, cada um tinha feito 1 ou 2 gols. Ferran ainda chegou a fazer um gol com um passe de Dembélé maravilhoso. O Ansu Fati teve uma jogada que a bola vindo, era só ele dominar e carregar.
Eu acho que ele tentou finalizar, a cabeça dele já estava pensando, como é que eu vou bater essa bola no gol? Antes dele dominar a bola. Então Sim. dominou errado. Não, e é engraçado, ó. Para vocês verem o que a gente está falando, que a gente não entende esse tipo de comentário. Quando o Ansu Fati perdeu essa bola, a narração do jogo chegou e falou bem assim: Ansu Fati está claramente sem condição física. A mesma pessoa que narrou o jogo há uma semana atrás aí, que Ansu Fati fez uma jogadaça lá de velocidade contra o Real Madrid para fazer o 2-1, o toque para Ferran, e o Ansu Fati que jogou 60 e poucos minutos contra o Villarreal aí, sendo o principal jogador ofensivo do nosso time. Então, assim, tudo no nosso tem que dar uma alfinetada, tem que falar que tá assim, que não tá tem legal, que não tá baixo, isso. Tem que jogar para baixo sempre. É absurdo, absurdo. Eu acho que a única coisa negativa na partida de hoje, e eu fico muito triste de ter que falar isso, é o QCE. É o terceiro jogo que o QCE entra e não faz uma boa partida. Muito sonolento, e sai muito logo lento. No lugar de Gavi, né? Tomou logo aquele susto, que Gavi é muito intenso. Fez muita diferença, porque o Gavi era um cara, nessa escalação de hoje, o Gavi era um cara que ia ter mais liberdade para apoiar o ataque. Sim. Ele ficava no meio campo ali, acertou algumas, errou outras, tirou o pé de uma dividida que ele podia ter chego e ter resolvido a bola no meio campo. Se ele rouba aquela bola, a gente aciona o ataque de novo, ele não chegou. Então, assim, muito sonolento. Tá vendo, muito, pessoal? muito porque às desligado. vezes precisa de tempo para o jogador se adaptar. A gente sabe que esse é um jogador muito melhor do que ele vem apresentando no Barcelona. Precisa de tempo. Se colocar um cara desse no meio campo nesse momento, vai desbalancear. Então vamos ter paciência com que esse queima o jogador e queima o time. Então... Mas é isso, pessoal. Partidaça do Barcelona. O time da crise está só 3 pontos atrás do Real Madrid. Vocês estão vendo aí na tabela. 31 pontos do Real Madrid contra 28 do Barcelona. Quarta-feira, Giovanni, o jogo contra o Bayern de Munique? Quarta-feira. Acho que é quarta-feira. Quarta-feira. Se for terça, vai matar a gente, né? Se for terça, vai matar a gente. Quarta-feira, o Barcelona joga contra o Bayern de Munique. A gente já falou para vocês o nosso sentimento diferente aqui referente à atitude que o time tem que ter nesse jogo, mas a gente fala mais disso aí para vocês no pré-jogo, mas vamos curtir essa vitória do Barcelona, porque hoje foi um show. Hoje foi partida taticamente perfeita. Podíamos ter feito 5 no primeiro tempo. No primeiro tempo podia ter terminado com 5, mas vamos que vamos. Até o próximo vídeo. A gente conta com o like de vocês aí, a gente conta com um comentário. Fala o que vocês estão achando, se o QCE não entrou tão mal quanto a gente achou, se o Dembélé não foi tão bem quanto o próprio SofaScore. Brincadeira, né? Não, criticar o Dembélé hoje é demais. Até a gente que criticou muito o Dembélé nos últimos jogos, nos últimos vídeos, a gente tem falado de Dembélé. A tomada de decisão dele é um ponto crítico, só que hoje não tem o que falar. Não tem o que falar. A gente conta com vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Quer dizer, Visca Barça, a vinheta já rodou. Vamos fazer outro vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.